seja um paciente acima da média. Seja um paciente acima da média. Desta forma, você conseguirá potencializar os resultados do seu tratamento ortodôntico. E o que quer dizer ser um paciente acima da média? Quando nós, profissionais, vamos fazer um planejamento de um tratamento, planejar o seu tratamento, nós consideramos 3 fatores. Primeiro fator, o problema que você tem. Então, nós fazemos um planejamento em cima do problema que você tem, claro. Segundo, então, nós temos um tempo determinado para tratar aquele tipo de problema. Segundo fator que nós consideramos é o seu organismo, né? O nosso organismo. Quanto tempo é necessário para haver uma formação óssea, a gente de uma reposição, a posição óssea, células, enfim, uma teoria, que agora eu não vou entrar em detalhes para vocês. Força necessária para movimentar determinado dente, quanto tempo determinado dente leva para movimentar. Então, fatores ligados ao seu organismo. Se tem algo algum problema de saúde que você tem que vai limitar aquele tratamento. Então, assim, o seu organismo. E o terceiro são os fatores externos, que é nessa parte que vocês entram. Então, desses 3 fatores, em 2 vocês não conseguem atuar, mas em 1 você, paciente, consegue atuar, que são justamente nesses fatores externos. Que quer dizer o quê? Nós, quando nos baseamos para um tratamento ortodôntico, nós nos baseamos em quê? Revisão de literatura, né? Estudos, casos já tratados por nós ou pela própria literatura. Enfim, nós nos baseamos em teoria numa maioria em situações que aconteceram com a maioria dos pacientes. E isso nos leva a uma média, a uma previsão, um plano de tratamento, a uma média de consultas necessárias para fazer esse tratamento. Aí que entra o X da questão. Quando nós falamos em maioria, quando nós falamos em algo subjetivo, e isso, gente, eu me refiro a qualquer área da vida, tá? A gente vai aplicar na ortodontia, mas eu me refiro a qualquer área da nossa vida. Quando nós falamos em maioria, em algo subjetivo, nós consideramos que a maioria das pessoas trabalham dentro da média. Ou seja, trabalham aquém daquilo que elas devem produzir, do que elas devem mostrar. E na ortodontia isso não acontece, ao contrário. A maioria dos pacientes atuam dentro da média no seu tratamento ou abaixo dessa média. O que isso quer dizer? Quando nós fazemos esse planejamento de tempo de tratamento, nós consideramos algumas intercorrências, nós consideramos que aquele paciente pode faltar consulta, nós consideramos que aquele paciente provavelmente não vai usar exatamente como nós vamos prescrever determinado acessório. Então, nós contamos com a média das pessoas, nós contamos de que forma a maioria dos pacientes agem perante um tratamento ortodôntico. A partir do momento que você é um paciente acima da média, e para ser um paciente acima da média, você só precisa fazer aquilo que lhe é proposto. Isso não só na ortodontia, mas em qualquer coisa na vida. Faça o básico, faça 100% do básico. E o que é o básico? Aquilo que lhe é proposto, aquilo que cabe a você fazer. A maioria das pessoas deixam de fazer aquilo que cabe a elas fazerem. Elas esperam que os outros façam e ela faz a parte dela mais ou menos. E na ortodontia isso acontece sim e muito com a maioria dos pacientes. Primeira coisa para ser um paciente acima da média: considere o seu tratamento com a importância que ele realmente tem. Porque um tratamento ortodôntico faz parte da nossa saúde, faz parte da gente, né? Tá lidando com a nossa saúde, tá lidando com a gente. É uma fase da nossa vida que deve ser levada a sério. Então, considere o seu tratamento com a importância que ele deve ter. Priorize o seu tratamento ortodôntico. E aí depois vai ter um vídeo falando como se preparar para o tratamento ortodôntico, tá? Segundo, né, compareça às consultas na frequência que o seu ortodontista te determinar. Se são mensais, se são a cada 2 meses ou independente do período, compareça dentro daquele tempo, tá? Isso já vai te fazer um paciente acima da média, se você não falta nada de consulta. Por quê? Porque como o tratamento ortodôntico é um tratamento que leva um tempo maior, ou o paciente fica aí 2 anos e pouco com o aparelho, nós consideramos que durante esse tempo pode haver intercorrências que levem o paciente a faltar. Só que nós sabemos também que muitas vezes o paciente ele falta não por uma necessidade extrema, né, que realmente não teve como ele ir, mas ele falta porque ele sabe que mês que vem ele tem manutenção de novo. Só que não é assim que as coisas funcionam. Cada mês está planejado para ser executado algo em você, para que aquele tempo de tratamento seja cumprido, estabelecido, ou até mesmo para que seja finalizado antes do tempo previsto. Porque, como eu falei, nós contamos com intercorrências e nós contamos com o fato de que a maioria dos pacientes são pacientes medianos no tratamento. São pacientes que, além de muitas vezes precisarem, né, entre aspas, ficarem faltando as consultas, eles não usam os acessórios como nós colocamos para que eles usem. Então, se é um acessório que você tem que usar ele 24 horas, use 24 horas. Porque a maioria dos pacientes não usam.
Entendeu? Eles usam quando lembram. Tanto que às vezes a gente prevê aí 4 meses para fazer uma movimentação com um elástico, vamos supor. O paciente, durante 3 meses, não tá acontecendo nada. Você tá chamando a atenção todo mês daquele paciente. Aí você vira pro paciente e fala, olha, a gente só tem mais um mês, era pra ser em 4 meses, nós já estamos com 3 e o seu dente não movimentou. Aí o paciente sabe, e a gente fala, ó, só tá faltando isso pra finalizar seu tratamento. Sabe o que acontece, gente? Em um mês, acontece o que não aconteceu nos outros 3 meses. Por quê? Porque naquele mês ele usou. Por quê? Porque era o último minuto para usar o elástico dentro do tratamento. Se você é um paciente, como eu estou falando, acima da média, você já seguiu aquilo que lhe foi determinado no primeiro mês, você pode muito bem reduzir esse tempo que estava previsto. Então, assim, consegue entender que nesse exemplo dos 4 meses que a pessoa usou em um integral, em um mês ela poderia ter resolvido o caso dela de elástico? Então, se eu tô dando um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que o tempo do elástico seja esse, né? Cada um é cada um. Então, gente, é você fazer aquilo que lhe é proposto 100%. Outra questão é manter uma escovação, um cuidado com o seu aparelho impecável, como deve ser. Gente, o tratamento ortodôntico é responsabilidade de vocês, paciente, e no caso de crianças, adolescentes, menores, dos pais também. Tá? Então, assim, às vezes eu percebo que os pacientes, eles jogam muito pro profissional coisas que cabe a ele executar. E, inclusive, o profissional é sua responsabilidade, porque não foi você que escolheu o profissional que você tá tratando? Então, ele é responsabilidade sua também. E quando você é um paciente que eu considero acima da média, aquele paciente que está informado, que sabe sobre o tratamento dele, que se preocupa com o tratamento dele, que na primeira consulta escuta o que o ortodontista está falando, qual que é o problema dele, quanto tempo vai levar para tratar, que considera as opções de tratamento para escolher aquela que melhor se encaixe tanto no perfil dele quanto no perfil financeiro dele também, para que esse tratamento tenha sucesso do início ao fim. Esse paciente é um paciente acima da média. Porque, gente, vocês podem ficar surpresos, mas assim, por incrível que pareça, a maioria das pessoas banalizam o tratamento ortodôntico, né? Quantas pessoas a gente vê de aparelho que tá aí 5, 6 anos de aparelho, há não sei quantos meses sem manutenção, entendeu? Então, assim, é lógico, isso vai muito do perfil da pessoa. Eu estou considerando aqui que eu estou falando com pessoas que estejam preocupadas com a sua saúde e que queiram, se estão seguindo essa página, é porque querem ter um bom desempenho no seu tratamento ortodôntico. Então, para você potencializar seus resultados, fazer com que o seu tratamento seja efetivo da forma que o seu dentista e que você espera, seja um paciente acima da média. Faça 100% daquilo que lhe é proposto. Se você é uma pessoa que você está de aparelho, mas você não se preocupa com o que você está comendo, que você não está nem aí porque você acha que é obrigação do seu dentista colar a peça quando solta, você, além de, você não está na média, você está abaixo da média. Por quê? Porque, gente, quando solta uma peça do seu dente, 1, 2 dias que fica ali sem aquela peça incluída, sem aquele dente que soltou a peça incluída no tratamento, a gente precisa voltar para resgatar aquele dente. Tem que voltar no tratamento. Então, se você tem essa consciência, se você tem a consciência de saber aquilo que você pode comer, porque o seu ortodontista vai te informar, e você respeita aquilo dali, você está sendo um paciente acima da média. Se você cuida da sua higienização, se você cuida da sua escovação, se você compra as escovas específicas para você, isso já faz de você um paciente acima da média, que quer cuidar do seu tratamento. Os meus pacientes, todo mês eu avalio a escovação, boa, regular e ruim. Se você tem bom todo mês de escovação, você está sendo um paciente acima da média. Entendeu? Então, assim, as chances de precisar interromper o seu tratamento para tratar uma lesão de cárie ou ter que interromper o seu tratamento, que você precisa ir para o periodontista para tratar um problema na gengiva causado por uma deficiência na sua escovação, serão mínimas. Então, isso faz de você um paciente acima da média e isso faz com que o seu tratamento ortodôntico seja, sim, potencializado. Então, vamos resumir o vídeo para não ficar muito longo. Seja um paciente acima da média. Você é o maior responsável pelo seu tratamento, tá? Até mesmo porque você escolhe quem vai tratar você. Você escolhe de que forma o seu tratamento vai ser feito. Você escolhe como você quer o resultado do seu tratamento, porque o resultado do seu tratamento está inteiramente ligado a você e às suas responsabilidades. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha somado de alguma forma para vocês. A gente vai falando mais detalhes de cada um desses aspectos que eu falei aqui em outros vídeos. Próximo vídeo eu vou fazer de como se preparar para um tratamento ortodôntico. A mensagem que eu quero deixar é essa: peguem a responsabilidade que cabe